Amém? Joel capítulo 2, verso 28. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, ela é progressiva. E poucos identificam a atuação progressiva de Deus na sua ânsia. Na sua ânsia de cada vez mais empreender projetos, planos que visam salvar a humanidade. Não é à toa que a Escritura revela em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É uma frase categórica. E o que acontece? Nós vivemos lá no passado, no tempo da lei, um projeto já glorioso, né? Deus deu uma lei a um povo. Isso já é glorioso, porque ninguém tinha lei nenhuma, né? Então, apesar de Deus já ter desde a criação posto no homem o quê? Os atributos morais. Já é uma lei escrita dentro dos seres humanos, porém, havendo a perversão humana, o que Deus vem e faz no tempo de Moisés? Entrega a lei. E ali institui aquela dispensação, a dispensação da lei. E o Espírito Santo ali começa de uma maneira a se manifestar gloriosamente. Porém, a ânsia de Deus por salvar a humanidade vai crescendo. Vai crescendo a ânsia de Deus por salvar a humanidade. Até que em João 1:29, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dali, com a obra redentora de Cristo, o Senhor demonstra uma nova dispensação chamada graça, em que mais ainda do Espírito Santo é dado aos homens. Antes, o Espírito ele não era considerado residente. Ele vinha sobre os homens, realizava uma obra e ausentava-se do homem. Como, por exemplo, o próprio Sansão, né? Vinha o Espírito de Deus sobre ele, realizava uma obra, e assim era diariamente. No tempo da graça, esse tempo que nós vivemos, a efusão do Espírito é muito maior. Aí Paulo já diz: vós sois o templo do Espírito Santo, concordando com as palavras de Jesus que diz, né? O Espírito que o mundo não pode receber, mas vós o recebereis, porque ele estará em vós. Então, porque sempre que algum apóstolo falar alguma coisa, tem que concordar com o que Jesus disse. Senão, a ideia solta na Escritura não tem valor. Então, hoje é um tempo da graça, o Espírito residente. Aí se vê uma glória tremenda. Se vê curas como nunca se viu da parte de Deus. Se vê demônios expulsos para tudo que é lado. Se vê pessoas com autoridade, quando vivem, logicamente, a palavra. Se vê uma autoridade indescritível.
Porque a ânsia de Deus por salvar vai se tornando cada vez maior. E esse texto que nós lemos aqui, ao contrário do que muitos pensam, ele é um texto a ser aplicado na dispensação do milênio, em que o derramamento do Espírito será ainda maior. A ânsia de Deus vai aumentar ainda mais por salvar a humanidade. Isso é tremendo, meu irmão. Por isso nós tivemos aquela mensagem aqui, o amor de Cristo nos constrange. Ao longo da história humana, Deus vem traçando novos projetos, Ele vem aumentando a sua ânsia de salvar a humanidade. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E a profecia vai se repetindo: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Como Jesus sofreu, não é à toa que Jesus chorou entrando em Jerusalém, né? Veio buscar o que era seu, mas os seus não receberam. E Jesus chora e diz assim: ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, ajuntar-te junto a mim. O amor de Deus é tremendo. A ânsia de Deus por salvar, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu imagino como Deus não deve, não deve estar assim sempre vamos imaginar uma certa tristeza por ver o ser humano se perdendo. E esse texto que nós lemos aqui, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha o que está dizendo, toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Quer dizer, é uma plenitude, os jovens terão visões. Sobre servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. No milênio, a efusão do Espírito vai ser tanta, mas tanta, meu irmão, que até o leão vai perder a sua agressividade. Até uma serpente vai perder o seu potencial de agressividade. Vai ser um milênio de paz, vai ser uma coisa tremenda, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, nós, estudando a Bíblia, começamos a entender, compreender essas coisas. Vamos vendo, em cada página bíblica você acha o amor de Deus revelado, não tem jeito, vai achar, tem que achar. Em cada página bíblica você acha o amor de Deus revelado, ainda que no momento de ira de Deus, ainda ali você acha o amor de Deus, porque Deus verdadeiramente é amor. Por exemplo, sepultou o Egito no Mar Vermelho. Por quê? Por amor a Israel. E assim vai a história da humanidade. Agora, na lei, no primeiro tempo, existiam sacrifícios, existiam ofertas rotineiras, em que deveria suceder ano após ano, comparecer perante os sacerdotes para expiação do pecado. Aí Deus vem e institui um novo tempo, em que agora a sociedade, a humanidade não tem mais que oferecer sacrifícios, porque o sacrifício eterno foi feito, que é quem? Cristo Jesus, João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora Jesus vem e diz: se tu creres, tu tem que crer num sacrifício que foi feito eterno. Lá no Antigo Testamento, os homens podiam até se gloriar, e muitos se gloriavam, porque a lei dizia: você tem que oferecer o teu sacrifício. Então o homem chegava, oferecia o seu sacrifício, no seu próprio esforço, no seu próprio recurso. Então ele tinha de que se gloriar, porque ele cumpriu a lei. Quem era o ofertante? Era o próprio homem. Ele era o ofertante daquilo que a lei exigia, então ele tinha por que se gloriar. Mas agora, Paulo, entendendo a nova dispensação, Efésios 2:8-9, ele diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje o homem é salvo e não tem de que se gloriar, porque todo o mérito da salvação, todo o projeto de salvação foi super relaxado, né? Relaxado no sentido de facilitado. O homem hoje é salvo mediante a
fé. Só mediante a fé o homem alcança a salvação. Então extinguiram-se os sacrifícios, os esforços humanos. Hoje o grande sacrifício do homem é apenas crer que o Cordeiro de Deus foi imolado pelos seus pecados, que Cristo Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda e diante aqueles seus opressores não abriu a boca. Só isso basta. E a salvação está aí. E hoje, nesse tempo da graça, o ofertante do sacrifício já não é mais o homem, mas é Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no tempo que nós vivemos, todo sacrifício, toda autojustiça, toda autossuficiência, tudo aquilo que você imaginar que você vai ser recompensado por estar fazendo um sacrifício, te desenquadra da dispensação que Cristo instituiu, porque todo ofertante dessa dispensação que vivemos é simplesmente Deus. Todo sacrifício dessa dispensação que estamos vivendo é simplesmente Cristo. Então, eu não tenho nada para ofertar a não ser a minha fé. Eu não tenho por que me gloriar, porque nenhum sacrifício me é pedido. Então veja, antes se pedir alguma coisa, hoje já não se pede, e no tempo do milênio, Deus vai estar dando muito mais para a humanidade. Então veja como cresceu a ânsia de Deus por salvar a humanidade. Então, essa plenitude do Espírito Santo, que vai se acentuando ao longo da história, meu irmão, ela é tremenda. Mas em cada dispensação, cada momento, cada dia a dia que vivemos, essa plenitude do Espírito Santo, ela é suficiente para o nosso tempo, para se nós quisermos abalar a terra. No tempo da lei, um jovenzinho chamado Davi confrontou um gigante chamado Golias, no tempo em que o Espírito de Deus vinha sobre o homem e se ausentava. Aquele jovem creu em Deus e disse o quê? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E não soube. E até hoje não se sabe que realmente houve um Deus pelejando por Israel. E até hoje não se sabe que esse Deus continua pelejando por Israel. Se sabe. E hoje, no tempo da graça, meu irmão, quando os apóstolos saíram a pregar, disseram deles o quê? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo que a dispensação do Espírito é suficiente para que você, com palavras, transtorne o mundo. Eles saíram pregando o amor de Cristo Jesus, saíram pregando a salvação, saíram pregando o perdão dos pecados. E esta mensagem, ela tem tanta unção, ela tem tanta glória, que isso aí muitos ficaram transtornados. Que nem o rei Herodes, quando os magos chegaram e disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente, viemos adorá-lo. Como é que é? O homem ficou transtornado, maquinou, projetou matar o então que tinha nascido, o Senhor Jesus, que tinha nascido e estava ali pequeno. Ele pegou dos magos o tempo, 2 anos, tal, esquematizou tudo. Quando os magos foram embora, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando no meio dessas matar Jesus, que é o rei. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus não pode ser, meu irmão, anulado. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida quando? É hoje, nesse tempo. O Espírito é pleno para que você seja cheio dele. É nessa hora, meu irmão, que você precisa se levantar. Não está deixando a vida passar diante de você. É nessa hora que você precisa descruzar os braços, ir para o teu joelho, ir para a intimidade do teu quarto, ir para a guerra espiritual, se levantar contra principados, potestades. Nesse tempo da graça, o poder do Espírito Santo é tanto que Jesus chega a dizer em Lucas 10:19 o quê?
eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E mais, toda a força do inimigo. E o que? Nada absolutamente vos causará dano algum. Meu irmão, nós temos que observar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra. Lá estava um Deus operando com a nação de Israel. Até então podemos imaginar uma restrição, uma operação muito pequena, limitada a uma nação. E hoje? Aí vem Jesus e diz: Deus amou o mundo, agora o Espírito é dado ao mundo, a todo aquele que crê. Aí Jesus diz: se tu creres, serás salvo, se tu creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. É hora de nós realmente descobrirmos a glória dessas revelações e mergulharmos nela, de cabeça, sem pensar em voltar. Os tempos vão sendo postos, mas a glória é o que cada um entende de cada tempo, o que cada um entende de cada dia. Como é que está o seu contato com a Bíblia? Está desprezado? Não faça isso. Como é que está a sua intercessão? Está abandonada? Não faça isso. Como é que está o seu ânimo na igreja? Está esquecido? Não faça isso. Como é que está a sua vida no dia a dia? É muita tribulação, é muito envolvimento natural, não tem tempo para Deus? Não faça isso. Tem que ter tempo para Deus. Ele é o principal. A Escritura diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é que eu posso ter tempo para a família, tempo para o filho, tempo para a esposa, tempo para o pai, tempo para a mãe, tempo para o trabalho? Eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus. Eu estou deixando a vida passar diante dos meus olhos. Ela vai passar, meu irmão. Ela vai passar. E quando você olhar para trás, meu irmão, já está na hora de você partir da terra. Ah, Senhor, conta com a minha vida. Não, agora já vem. Acabou. Pode vir agora. Acabou o teu tempo aí. Ah, Senhor, eu pensei que a obra ia começar agora. Não, a obra já passou e você nem viu. Ficou de braços cruzados. Né? Tem pessoas que sabem a programação das televisões todinha. Tantas horas da manhã vai entrar o programa tal, tantas horas o programa tal, vai entrar à tarde o programa tal, não sei o que o programa tal. Sabe os personagens todinhos das novelas, o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Meu irmão, isso é uma vergonha para um crente. Isso é uma vergonha para um crente. Normalmente esses crentes, você pergunta qualquer coisa, é aquele sorriso seco que não sabe nada. Estão desprezando o prato principal, trocando por um prato de lentilha, meu irmão. O tempo da graça, meu irmão, é o favor imerecido. É Deus se dando à humanidade de uma maneira gloriosa. O Espírito Santo, Jesus disse, Ele vai estar em vós. Ele vai estar em vós de tal maneira que Ele vos guiará em toda a verdade. A profecia do Antigo Testamento diz assim: vós ouvireis uma voz por detrás de vós que dirá assim: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem ouvido essa voz? Você tem ouvido essa voz? Mas agora, essa voz dentro de você não é uma voz de trás, não. É uma voz lá dentro. Este é o caminho, andai nele. Andai no caminho da oração. Andai no caminho da perseverança. Andai no caminho da paz. Andai no caminho do amor. Andai no caminho da glória de Deus. Andai no caminho de ser cheio do Espírito. Nós precisamos verdadeiramente descruzar os braços e entrar na peleja espiritual. Senhor, eu entro nas regiões celestes pelo poder da oração. Eu destrono os principados, potestades. Eu invoco o nome do Senhor. Senhor, visita os hospitais, visita os presídios, visita os cativos. Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Tem, meu irmão, tem que despertar. Não é ver o mundo passar diante dos nossos olhos, não. Nós temos que acordar, meu irmão. Nós tivemos uma aula aqui no seminário, a última aula aqui no seminário foi só uma aula sobre pensar. Porque a igreja foi acostumada a viver uma vaquinha de presépio. Homens atrás de púlpito, faz assim, todo mundo atrás, fila indiana. Faz assado, todo mundo, veste isso, não usa aquilo, come isso, não come aquilo, compra isso, não compra. A igreja mesmo foi massacrada por homens cegos, como Jesus disse, se um cego guia outro cego, cai no abismo. Meu irmão, é tempo de ouvir Deus pessoalmente.
e parar de ser guiado por voz humana, porque Jesus diz: o Espírito Santo que estará em vós, ele vos guiará em toda a verdade. Estamos vivendo o tempo da graça. Temos que vestir a camisa desse tempo e ouvir Deus. Não deixar a vida passar diante dos nossos olhos. Nós temos que fazer diferença nessa geração, pregando a justiça, a verdade, pregando a paz, pregando o amor, pregando Deus. Eu tenho que arranjar tempo para Deus. Eu tenho que desesperadamente arranjar tempo para Deus. Nem que seja 10% do meu dia, como um dízimo, entregar diante. O dia tem 24 horas, tem, então 2 horas e 40 minutos pertence a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é dinheiro não, meu irmão. Eu sei que em outros lugares você só vai ouvir falar de dinheiro, mas aqui nós estamos falando, antes de tu trazer a tua oferta ao altar, traga a tua vida. Porque com a tua vida Deus pode fazer muito mais do que com qualquer oferta. Com a tua voz Deus pode fazer muito mais do que com qualquer milhares de reais que tem nessa terra. Deus quer contar contigo, não com as tuas riquezas, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Deus não está preocupado com riqueza. Deus está preocupado com vida. Nesse tempo da graça, Pedro e João, entrando lá no templo, a porta da entrada chamada Formosa, um homem estendeu a mão: ah, eu quero uma esmola, eu quero uma moeda. Pedro, cheio do Espírito da graça de Deus, disse para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que o mundo não tem, Cristo Jesus eu te dou, levanta e anda. Meu irmão, Deus não usa a riqueza do passado para transformar a vida nos presentes, mas usa o testemunho de homens que viveram, pregaram, morreram por Cristo. E muitos estão hoje, que história bonita, conversa fiada, meu irmão, história sangrenta, de homens decapitados em arenas. A ânsia de Deus por salvar está crescendo. E os que estão percebendo essa ânsia, os que estão se deixando ouvir pelo Espírito Santo, estão ficando sufocados. Tanta gente vivendo mesquinharia, meu irmão. Tanta gente, só porque você não se veste igual a eles, tu passa na rua, a paz do Senhor, meu irmão. Ficam de bico, fazem cara feia. Deixa eles viver, meu irmão, as roupas deles. Você vive a veste espiritual, o Espírito da glória de Deus. Que os fins justificam os meios. Vamos ver quem é quem. Vamos ver, meu irmão, o final da história. Na hora de partirmos desta terra, vamos olhar o que Deus fez com as nossas vidas e vamos ver o que Deus fez com a deles. É tempo de nós realmente levarmos Deus a sério. Nada daquele negócio, casa, trabalho, um cultinho batendo palma, casa, trabalho, um pouquinho de igreja, casa. Não, meu irmão, não faz isso não. Na casa, cultue Deus. No trabalho, cultue Deus. Venha para a igreja e ouça de Deus. Na casa, cultue Deus. Na rua, cultue Deus. No trabalho, cultue Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Muitos vão te olhar em muitas atividades, vão te ver humilhado, vão te ver derrotado, mas você está fazendo e cultuando a Deus. A Escritura diz: ser fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Quem faz essa promessa não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E operando Deus pelo Espírito da graça que nos tem dado, quem impedirá? O Espírito da graça com a plenitude, meu irmão, é o suficiente para nós desafiarmos o mundo, as trevas, e permanecermos de pé na palavra que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhar, vai ser dia perfeito. Você está pronto para abalar o mundo? Você está pronto para lançar mão da rede? Você está pronto para desembanhar a espada? Você está pronto para ouvir o Espírito de Deus?
já renunciou tudo, Ele já pode dizer aonde quer te enviar, em que quer contar contigo. Você já está pronto para ouvir esse Cristo glorioso, esse Espírito da graça, ou você ainda não está pronto? Se não está, corre, apressa-te, apronta-te, porque esse tempo da graça também vai passar. Quero deixar uma coisa, meu irmão, para você. Ninguém vive uma vida espiritual nesse tempo da graça e em outro tempo não. Quem tiver uma vida espiritual no tempo da graça não vai entrar na outra dispensação, essa transação humana, né? Essa dispensação humana. Agora, quem for rebelde no tempo da graça acaba entrando na outra dispensação, que não vai ser nada boa. Que entre a graça e o milênio, o que temos aí no meio? O reinado do anticristo. Então não é bom vacilar nesse tempo que nós estamos, porque as nações já estão reunidas, o palco já está montado, o anticristo já está prestes a se levantar. Então é tempo de nós fazer sabe o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter uma vida séria com Deus. Nesse tempo, meu irmão, vamos ter uma conversa séria com Deus no nosso quarto. Vamos falar com Deus: Senhor, aí minha vida, ó, é isso mesmo que o Senhor tem comigo? Senhor, é isso aí mesmo que o Senhor planejou para a minha vida? É só isso aí mesmo? Se o Senhor me disser que é só isso, tá bom, eu cruzo, eu fico por aqui. Mas se o Senhor disser que não é só isso, eu vou em busca do que o Senhor tem mais comigo. Quantas vezes, meu irmão, diante dessa glória de Deus derramada, desse Espírito da graça, dessa plenitude, você fica limitando Deus, escolhendo o ministério. Eu quero que Deus conte com a minha vida assim, assim, assado, conversa fiada, o plano de Deus é outro. Não deu uma de Paulo, não. Eu vou a Jerusalém. Não, Paulo não vai, eu vou sim. Está lá no templo orando, Jesus fala com ele: Paulo, sai de Jerusalém. Não, Senhor, eu quero testemunhar para esse povo. Caiu numa prisão, não testemunhou nada para ninguém. Não queira escolher aonde ir, não queira escolher ministério. Deixe que Deus faça da sua vida. Pergunte a Deus o que Ele tem contigo e persiga isto que Ele tem. Não escolha ministério. Quanta gente, cantar é tão bonito. Cantar é bonito para quem Deus chama para cantar, meu irmão. Quem Deus não chama para cantar é horrível. Acredite no que eu estou dizendo. Pode ser a voz mais afinada, mas não tendo a unção, é um horror, meu irmão. Ninguém aguenta ouvir. Cheio de técnica, nota certinha, né? As consoantes bem colocadinhas, tudo bonitinho, mas não tem unção, não tem o óleo da unção. É um caos, é um horror. É um tal de desafinar, é um tal de atropelar. Tudo isso acontece quando não tem unção. Mas é bonito, aparece. Agora, importa que Ele cresça e nós temos que diminuir. Ministério só alcança quem quer que Ele cresça. Se você quiser crescer, meu irmão, você não tem um ministério, não dado por Deus. Se você quiser aparecer, não tem um ministério dado por Deus, não. Amém.